Vamos falar sobre água? Olá, aqui é a Bárbara Darpário e hoje a gente vai conversar um pouco sobre água e a sua importância no mundo, né? Então, a água, ela é um elemento essencial à vida. Isso a gente vê até na Política Nacional de Recursos Hídricos. E quando a gente diz que ela é essencial à vida, geralmente nós, seres humanos, a gente já costuma pensar que é essencial à nossa vida. E sim, ela é essencial à nossa vida, mas não apenas à vida humana. Ela é essencial à vida das plantas, à vida dos animais, e daí a gente pode pensar em muitos animais, não só no cachorrinho que vive na sua casa, né? Desde animais domésticos a animais silvestres, enfim. Aí a gente tem também a vida das plantas. Quem nunca teve uma plantinha lá na casa que esqueceu de dar água e morreu, né? Que atira a primeira pedra. Eu até desisti um tempo de ter planta por conta disso, porque eu sempre deixava morrer as plantinhas, coitadas. Então, parei. Então, assim, a gente usa a água como na nossa alimentação, pra higiene, a gente usa até pra brincar, né? Quem nunca brincou de bexiga de água, a gente usa pra tomar banho de piscina, a gente na praia, a gente se diverte pra caramba com água, faz aqueles castelinhos e que a gente precisa da água para a areia ficar mais coesa, né? Enfim, a gente usa a água pra caramba e por isso que a gente precisa falar de água e preservar essa água. Então, no nosso planeta, a gente tem dois tipos principais de água: água salgada e água doce. Para os nossos usos, a gente só pode utilizar a água doce. A gente já sabe, né? Quem nunca foi no mar, que a água salgada você engole ali, já arde tudo, faz. E o sódio, né? Ele faz muito mal para a nossa saúde. Então, a melhor água para a gente usar, a água essencial para a gente usar, é a água doce. A gente, né, tem muita gente que comenta isso, mas dá para dessalinizar a água salgada. Dá, mas são processos caríssimos, então economicamente não é nem um pouco viável. Por isso que ainda a gente se faz muito tratamento da água doce e se fala em preservação da água doce. E aí, então, voltando nessa questão dos dois tipos de água, a gente sabe que 97% da água disponível no planeta é salgada, que eu acabei de explicar que não é boa para a nossa saúde e que é economicamente inviável de ficar dessalinizando para a gente usar. Existe esse processo, em alguns locais eles fazem isso, mas novamente, não é viável, é muito caro esse tipo de técnica. E aí, só 3% da água disponível no país é água doce. No país. Só 3% da água disponível no mundo é água doce. Mas mais de 99% dessa água, elas estão lá nas calotas polares e é muito difícil de chegar até essa água. Então a gente tem disponível apenas 0,3% de toda a água que tem no planeta para a gente usar. E aonde que está essa água, né? Esse 0,3%? Tá em águas superficiais, então em rios e lagos, e em águas subterrâneas, né? Nos aquíferos que a gente chama, aquela água que quando chove ela infiltra no solo e fica lá, bonitinha. É aquela água ali. E uma coisa que a gente escuta muito falar, que é até um pouco clichê, é que água é vida. Realmente, água é vida. Eu já até comentei em outros vídeos sobre como o nosso cérebro começa a ter alguns lapsos de memórias e como a falta de água afeta o nosso cérebro, tá? Eu comentei sobre isso, agora eu não vou entrar nesse ponto, mas a gente sabe que a água é importantíssima para os processos naturais, para que essas reações químicas que acontecem no nosso corpo o tempo todo ocorram. Então, 74% do nosso corpo é constituído de água. E um dado interessante é que a gente pode sobreviver 28 dias sem comer. Então, eu posso ficar 28 dias sem comer nada e eu ainda posso sobreviver. Mas, sem beber água, a gente só sobrevive 4 dias. Então a água, né, é importantíssima para, inclusive, respiração. Eu tô aqui conversando com você, eu tô respirando o tempo inteiro. E o tempo inteiro tá acontecendo reação química para minha respiração acontecer. E essa respiração, essa reação química precisa de água. Então, no organismo, a água ela transporta os alimentos,
Ela transporta os resíduos, né, nossas excreções, e os sais minerais, que são nutrientes muito pequenininhos, mas que são extremamente importantes para o nosso organismo funcionar bem. E dentre outras, inclusive ela conduz glicose e oxigênio para o interior das nossas células. Outro ponto legal de falar é que a gente costuma ouvir que a água é um recurso esgotável, ela é limitada. Então, como assim? Significa que desses 100% de água que existe no planeta, esse 100% é o que vai continuar no planeta. Então, quando a gente fala que a água vai acabar, que a gente escuta muito falar isso, escassez de água, a água no mundo vai acabar se a gente não cuidar, ela não vai sumir. A água vai continuar aqui dentro do nosso globo terrestre, mas o que vai acabar é a água potável. Então, é a água que tem condições para a gente beber, a água que a gente pode, que ela tá ali, ela atende alguns requisitos para que não faça mal à nossa saúde. Essa água, sim, tem chances de acabar se a gente não preservar a água. Então, por isso que a gente precisa combater o desperdício e garantir a preservação dessa água. Bom, então, a água que existe na superfície do nosso planeta, ela circula já há milhões de anos, antes até da gente estar na Terra, né? Antes do ser humano existir na Terra, a água já circulava. E essa circulação, esse caminhamento da água, a gente chama de ciclo da água, né? E nesse ciclo é legal a gente comentar que a água ela está em 3 estados. Isso é coisinha básica que a gente aprende lá na química, os 3 estados naturais da água, que é no estado sólido, né, que são as geleiras, no estado líquido, que aí são os rios, lagos, mares, etc. E temos também o estado vapor. Aqui, né, a gente vê vapor até quando a gente está fazendo comida, que sobe aquele negócio, quando a gente tampa a panela, fica aquelas gotinhas em cima. Aquelas gotinhas que chegaram ali foi a água que evaporou, mas como estava tudo fechado, ela acabou virando líquido de novo. Então, para dizer como que funciona esse ciclo da água, geralmente a gente conta a história da gotinha. Então, tinha uma gotinha andando por aí no mundo, até que ela chegou em regiões montanhosas, tipo lá no Everest, nas Cordilheiras dos Andes, que são regiões muito altas. E a gente sabe que com a diminuição da pressão, né? Então, quanto mais alta você está, menor é a pressão, né? Aquela força que a gravidade exerce na gente. E então as regiões acabam sendo mais frias, essas regiões mais altas são mais frias. E aí essa gotinha encontrou essas regiões mais altas e acabou se juntando nas outras ali. Tipo gelo, sabe? Você tem o gelo lá dentro da sua casa, daí você joga uma aguinha nele e essa aguinha já, uma gotinha assim, ela se solidifica. Então, essa gotinha se solidificou com as outras, até que com mudanças de temperatura ela caiu em forma de neve. E essa neve, que também é água, né, conforme ela chegou na superfície, ela encontrou os rios, os mares e o solo. Então, parte dessa água foi ali já alimentando, né, parte dessa gotinha aí foi alimentar os rios, os lagos, os mares, e a outra parte foi para debaixo do solo. Essa gota que foi lá para baixo do solo, ela formou o lençol freático. E esse lençol, ele tem uma certa velocidade, ela caminha, mas não com uma velocidade que, por exemplo, um rio, um mar caminha. Não, ela é bem lenta, o caminhamento dele é bem devagarzinho, assim, tem uma velocidade bem, bem pequena, assim. Mas ela tem uma velocidade, ela não está 100% ali paralisada. Então, essa água, ela acaba também encontrando pontos, que a gente chama de pontos de descarga de aquífero, que é quando ela se encontra, a gente chama de nascentes, por exemplo. Ela encontra uma região mais baixa ali do terreno, ela tá vindo aqui, ela encontrou uma região mais baixa, e aqui vira uma nascente, né, de um lago, um rio, algo assim. E aí, não só na nascente, mas nos outros rios, mares, etc., conforme a temperatura aumenta, muitas dessas gotas elas vão evaporando
sobem lá para a nuvenzinha e aí elas ficam lá até que a temperatura muda de novo e daí chove e fica esse ciclo para sempre, assim, ele não para. Mas então, como que essa água ela chega na nossa torneira, né? A gente costuma captar essa água ela é captada de rios e lagos, principalmente. Então, ela vai para uma estação de tratamento de esgoto. Como a gente sabe que existem substâncias que às vezes nem aparecem na água, mas que são extremamente prejudiciais para a saúde humana. Então, a gente precisa fazer o tratamento dessa água. Daí, ela passa por uma estação de tratamento, por vários processos, e isso é bem rigoroso, é bem rígido mesmo. E aí, ela vai para adutoras, que são uns tubos, né, com um certo diâmetro. Dessas adutoras, elas vão para as estações elevatórias e para os reservatórios. Aí você está falando, nossa, você tá falando grego. O que, que são estações elevatórias? Basicamente são bombas. Por quê que a gente tem essas bombas que levam até algumas casas? Porque a minha estação de tratamento pode estar aqui e eu ter casas que estão aqui em cima, né? Que estão em partes mais elevadas. Então a gente precisa levar até uma bomba e essa bomba vai, tipo, levar essa água até lá em cima. E também vai direto para alguns reservatórios nas partes mais baixas ali, que estão no mesmo nível. E aí, desses reservatórios, dessas adutoras, a água chega na torneira das nossas casas. Bom, então, como eu já havia comentado, a gente utiliza essa água que chega nas nossas torneiras, né, que chega dentro das nossas casas, a gente utiliza como diariamente, né, para várias atividades diferentes. Como, por exemplo, quando a gente toma banho, quando a gente lava a mão, quando a gente vai preparar as nossas refeições, quando a gente escova o dente, quando a gente lava, né, frutas e verduras, nas tarefas domésticas, então a gente usa água para limpar nossa casa, né, para passar um pano no chão, para tirar o pó dos móveis. A gente utiliza, como eu já tinha comentado, para recreação, para brincar, né? A gente utiliza também a água para ingerir, né? Como eu já disse, nosso corpo ele é feito 74% de água, então a gente precisa de água para o nosso sistema funcionar normalmente e dentre muitos outros usos. Mas daí tem uma coisa muito legal de comentar, que eu acho muito importante comentar. Quando a gente fala, se eu parar, né, e pedir para você imaginar qual a quantidade de água que você usa na sua casa. Daí você vai pensar, você vai ver, eu escovo o dente tantas vezes por dia, eu tomo banho tantas vezes por dia, tomo banho mais ou menos, sei lá, 30 minutos, 5 minutos, eu faço comida, eu faço isso, daí você vai começar a pontuar todas essas coisas e você vai chegar numa certa quantidade. Mas ainda que eu não saiba qual a quantidade que você vai falar, eu posso ter certeza, eu tenho certeza que essa quantidade tá errada. Daí você vai me perguntar, como assim? Você nem sabe o que é, como você vai falar que tá errado? Porque existe uma água que a gente chama de água virtual. E o que é esse conceito de água virtual? Nas roupas que a gente usa, por exemplo, ó, nessa blusinha aqui de algodão, a gente utiliza a água, é utilizada a água para produzir essa blusa. Para produzir automóveis, né, no processo de produção desse automóvel é utilizado água. Aquele bife lá que você compra que você compra lá no açougue e leva até sua casa, para fazer a fabricação daquela carne, para aquela carne chegar até você, já foi utilizada a água no processo. Então a gente tem várias outras questões que a gente utiliza, até várias outras vertentes aí da água, a água que é utilizada, que a gente esquece, que a gente não pensa na hora de quantificar, na verdade, o quanto de água a gente usa diariamente, por exemplo. Para produzir 1 quilo, só 1 quilo de carne, 1 quilo de carne, na minha casa a gente come em 2 dias, assim, no máximo. 1 quilo de carne, para fazer ele, são necessárias 20.700 litros de água, só para 1 quilo de carne. Então imagina o quanto de carne a gente não consome no mundo. 1 quilo de queijo,
Para produzir 1 quilo de queijo, são necessários 5.000 litros de água. Nossa, lá em casa eu já fico até preocupada, porque a gente é pior que rato. A gente come muito queijo lá em casa. E vocês estão vendo quanto de água vai no processo para produzir um pedacinho, um queijo Minas ali, que não é tão grande. Um carro. Para produzir um carro, a gente usa mais ou menos 14.800 litros de água. Para produzir um computador, a gente utiliza 1.500 litros de água. Para produzir 1 quilo de frango, a gente utiliza 3.900 litros de água aproximadamente. Uma folha de papel, uma folhinha de papel, ó, isso aqui, ó. Isso aqui, uma dessa aqui, ó, a gente utiliza 10 litros para produzir uma dessa. Uma camisa dessa de algodão que eu tô utilizando, são 2.700 litros de água necessários para produzir só isso daqui. E aí a gente tem muitas outras. Até o açúcar que você usa na sua casa, são utilizados 1.500 litros de água para produzir 1 quilo de açúcar. Então, se a gente for parar para pensar nessa água virtual, a quantidade de água que você utiliza diariamente na sua casa é muito maior do que a que você imagina e do que a que você provavelmente calcularia se você fosse pegar um lápis lá, uma caneta para calcular. E por isso que a gente fala que é muito importante pensar em água e em práticas sustentáveis. Então, hoje em dia existem muitos vegetarianos que, além de prezarem pela causa dos animais, eles prezam pela causa ambiental, que é mesmo como utiliza muita água ali no processo, a gente acaba se maleficiando com isso, acaba sendo um processo não tão do bem para o meio ambiente e para nós mesmos, porque afinal a gente está inserido no meio ambiente. Bom, e eu venho falando agora de preservação da água, já venho falando de preservação da água e por que é importante preservar, por que a água é importante para nós e como a gente utiliza muito mais água do que a gente imagina. E comentei do ciclo da água. E aí esse ciclo da água, ele é feito realmente para fazer esse tratamento natural da água. Porque quando ela passa ali, principalmente pelo solo, a gente sabe que o solo ele é poroso, né? Ele é fechado assim, mas ele é poroso, tem vários grãozinhos ali e a água vai adentrando por aqueles poros. E essa água, conforme ela vai adentrando por esses poros e passando pelas rochas, etc., muitas das substâncias tóxicas que ficariam ali, elas acabam ficando no solo e aquela água subterrânea ela tende a ser muito limpa, que é totalmente benéfico para a gente, certo? Mas com principalmente revolução industrial e com as práticas antrópicas, né, com as ações do homem, a poluição dessa água tem aumentado drasticamente. Não é mais uma poluição natural, uma poluição que ocorreria naturalmente. E aí a gente precisa desses processos, que foi o que eu falei, do tratamento da água, para a gente poder utilizar. E aí é importante a gente falar quais são as causas dessa poluição da água, né? Existem várias causas, mas principalmente existem fontes pontuais de poluição. O que são essas fontes pontuais? São fontes facilmente identificáveis, então a gente já olha de cara, isso daqui tá poluindo a água, né? E elas ocorrem realmente em um ponto. Então, por exemplo, seriam esgoto. O nosso esgoto, ele não some. Ele é tratado, então tem um tratamento prévio e depois de tratado, ele é jogado nos rios, porque a natureza ela tem essa capacidade de autodepuração, que a gente chama, que é a capacidade de se reciclar mesmo. A água tem essa capacidade, mas precisa ser tratado antes, porque se você joga o esgoto brutão lá, chega um momento que ele passa dessa capacidade de suporte do meio ambiente, o ambiente não consegue se regenerar sozinho. Por isso que precisa haver um tratamento do esgoto, ele não pode ser jogado bruto lá nos corpos hídricos. Mas esse é o destino do esgoto. Então, depois de tratado, ele é jogado, ele é descartado lá nos corpos hídricos. E aí uma fonte pontual seria mesmo esse encanamento que chega até os rios. Então, além disso, a gente tem
poluentes de fábricas. Existem fábricas, por exemplo, a gente estava falando ali da água virtual e para produzir carne, etc. E esses frigoríficos, eles utilizam água, claro, no processo deles, e acaba misturando aquela água com sangue, com um monte de resíduos, então eles também têm que tratar esse resíduo. Geralmente eles já tratam esse efluente líquido, que a gente chama, dentro da própria fábrica, né, dentro da produção ali, e eles lançam esse efluente líquido tratado também nos corpos hídricos. Então, essas seriam fontes pontuais de poluição. E aí a gente tem fontes não pontuais ou chamadas de difusas, que seriam, por exemplo, a água que chove. Ela vai chovendo e vamos dizer que a gota que cai no lugar mais alto do terreno, ela vai percorrendo os locais até chegar nos locais mais baixos e chegar nos corpos hídricos. Mas essa água, ela vem de todos os cantos. E aí ela vem... Por que água, a gente chama de fonte de poluição? Essa água que cai da chuva. Porque ela vai arrastando com ela sedimentos, vai arrastando tudo que ela encontrar pelo caminho. Então, por isso que a gente vê mesmo muito lixo nesses corpos hídricos, e é muito importante a gente pensar nisso, onde a gente está descartando o nosso lixo, porque ele vai acabar chegando na água que a gente vai utilizar depois. Além disso, a gente tem como fontes difusas agrotóxicos. Então, quando a gente tem lá grandes plantações, eles colocam aqueles pesticidas, né, para melhorar ali a qualidade de produção e etc. E esse agrotóxico, ele é jogado ali por várias partes do terreno. Então a gente não sabe, não consegue quantificar muito bem para onde, quantificar quanto foi, por exemplo, para o solo, para a atmosfera. A gente não consegue ter, não é fácil de obter esse tipo de dado, por isso que é chamado de fonte difusa. E aí, ainda falando de poluição da água, a gente tem alguns tipos de poluição. Por exemplo, poluição sedimentar. Como eu já disse, né, sobre fonte difusa, que a água da chuva vai carregando tudo quanto é materiais para esses corpos hídricos, né? E a poluição sedimentar são sedimentos até do próprio solo, né? Então, aquele solo que estava lá em regiões mais altas, a água da chuva ela veio carregando, e aí vai parar areia, silt, argila nesses corpos hídricos. E vão parar quantidades que o corpo hídrico não tem condições de aguentar. E aí, esses sedimentos, quando eles estão em excesso num corpo hídrico, eles acabam dificultando a passagem de luz solar e podem trazer a morte de muitos organismos que vivem ali. E sem contar, existe uma poluição que a gente visual, né, da água, porque a água acaba tendo uma coloração mais turva, né? Ela já não fica mais tão transparente. E essa poluição, ela pode ser sim causada pelo homem, por exemplo, a água da chuva, ela carrega mesmo sedimentos naturalmente, mas com a impermeabilização, né, nos centros urbanos principalmente, esse carregamento ele se intensifica. Então aí que tá um exemplo da ação do homem. Então assim, a gente já comentou em outros vídeos que essa poluição ela pode ser natural também. Tem alguns posts no nosso Arpário, né, falando sobre isso, que a poluição pode ser natural. Então essa poluição ela já acontece naturalmente, mas com a ação do homem ela pode piorar. Além disso, a gente tem poluição biológica. Poluição biológica é uma poluição que ocorre na água decorrente da disposição de resíduos orgânicos. Esses resíduos orgânicos podem ser alimentos, pode ser fezes humanas, pode ser até detergente, porque detergente ele tem ali alguns componentes orgânicos dentro da composição dele. E aí, por que é biológico? Porque existem vários micro-organismos, bactérias, plânctons, fitoplânctons e vários organismos dentro de um corpo hídrico. E esses organismos, quando eles veem uma matéria ali diferente, né, um corpo estranho, eles vão tentar degradar aquilo. Para degradar aquilo, eles precisam de oxigênio. Então, eles vão consumindo aquele oxigênio que está na água para degradar aquilo que a gente jogou
lá. E aí ele vai retirando aos poucos esse oxigênio da água, retirando, 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 até que a gente chega a condições, às vezes até de zero oxigênio na água. E aí, se a gente os organismos aquáticos, eles são muito sensíveis. Então, mesmo nós somos sensíveis. A gente vive ali, a gente tá acostumado com uma quantidade X de oxigênio no ar. E se essa quantidade abaixa, já dá uma dificuldade, a gente já sente uma diferença na respiração. Algumas pessoas mais do que outras, porque tem alguns problemas respiratórios. Mas os organismos aquáticos, eles são mais sensíveis ainda do que o ser humano. Então, se tem um organismo que ele vive em condições naturais de, sei lá, 5 miligramas por litro de oxigênio e abaixa para 4,90, pode ser que aquele organismo sensível ele morra. Então, muitas vezes a gente utiliza esses organismos até como indicadores de poluição. Aí tem outros tipos de poluição, uma que não é tão comum, mas ela existe, a poluição térmica. Muitas empresas, quando elas vão depositar lá os efluentes delas, esses efluentes ou até a água que recircula no processo, que elas têm que trocar de vez em quando, muitas vezes essa água que recircula, ela tá quente, porque ela vai passando, né, pelos canos ali das máquinas que estão em temperaturas muito altas, e aí muitas dessas empresas depositam aquela água em temperaturas diferentes da temperatura ambiente. E isso daí também causa N problemas, inclusive a morte de muitos organismos que vivem ali. E aí temos a poluição química, que também é muito comum, tanto por resíduos nossos, por exemplo, o detergente, que eu já tinha comentado. O detergente tem substâncias químicas nele. Embalagens tem substâncias químicas, tem solvente, tem adesivos ali, que são substâncias químicas que poluem essa água. A gente tem também das empresas, das grandes indústrias, que muitas vezes acabam, por negligências mesmo no processo, acabam, às vezes não é nem muitas, ilegalmente acabam colocando, né, depositando esses resíduos químicos nos corpos hídricos, mas muitas das vezes por negligência, não é nem por querer fazer errado, acaba não cuidando muito bem desses processos e esses produtos químicos acabam infiltrando no solo e contaminando o solo e a água subterrânea. Algo que é muito importante da gente comentar. Eu tô falando o tempo todo de água poluída, água poluída, água poluída. E o que é água poluída? A água poluída, ela é uma água que tem as suas propriedades físicas, químicas, às vezes até biológicas alteradas. Então, como assim? Águas que têm uma coloração diferente. Você percebe que sabe quando você mistura água ali com um barro, que vira um barrinho, fica uma aguinha meio marrom? Aquela é uma água poluída. E aí tem águas poluídas também, né? Como a gente já comentou, já vem comentando nesse vídeo, águas contaminadas por processos industriais, contaminadas pela disposição de esgoto, de, né, resíduos que jogam na água, enfim. Mas também existe essa poluição natural. Então, essa poluição natural, um exemplo muito legal disso, um exemplo, né, que é bem legal de mostrar, são os rios coloridos da Colômbia, que o nome dele é Caño Cristales. Ele tem uma coloração, ele tem umas 5 cores diferentes, rosa, verde, amarelo, por conta de uma alga, né, de uma planta que vive na superfície desse rio e ela solta umas colorações. Então, é uma poluição natural. Significa que se eu beber aquela água vai me fazer mal? Talvez não, não necessariamente. Além disso, a gente tem o Rio Celeste na Costa Rica, que tem uma coloração azul turquesa. Temos também, por exemplo, em Bonito, lá eu já visitei, é realmente muito bonito, tem a Gruta do Lago Azul. E, na verdade, a água lá é tão cristalina, é tão transparente, que dá pra ver tudo que tá lá no fundo do rio e dá a impressão que aquela água é azul. Então, talvez você olhando uma coloração diferente, por exemplo, no rio lá da Colômbia, você vai falar, eu não vou nem entrar nessa água. Deus me livre, então, beber essa água, né? Porque tá estranho esse negócio. Mas pode ser que mesmo com aquela coloração, ela não prejudique sua saúde.
Então, o que, que é a poluição? A poluição é uma alteração química ou física ou biológica da água que não necessariamente causa algum prejuízo para o meio ambiente e para a saúde humana. Já a contaminação é quando tem presença de substâncias tóxicas para o meio ambiente e para a saúde humana. Mas geralmente, quando a gente fala de água contaminada, a gente ainda tem uma preocupação maior com saúde humana e não tanto com o meio ambiente. Mas então, uma água contaminada é uma água que tem ali presença de substâncias que podem ser tóxicas para nós. Então, por exemplo, eu posso sim ter uma água transparente, e isso é muito comum. Pessoas que vivem em locais que utilizam água de poço e água subterrânea, né, de poço, e aquela água ali tá transparente, não tá cheirando nada, não tem gosto normal, a pessoa tá falando, não, tá maravilhosa essa água, não tem nada aqui. E de repente, quando você vai fazer análises, você percebe que tem ali organoclorados, que são umas substâncias que são transparentes e não oferecem cheiro nem nada. Então, você pode sim estar bebendo uma água que tá transparente, que parece aos seus olhos que ela tá tranquila, que ela é potável, que você pode beber, mas que na verdade ela tá contaminada e que tá estragando o seu organismo por dentro. Isso pode ocorrer sim. Então, como evitar que esse tipo de coisa aconteça? Já existem, né? Existem os órgãos ambientais e eles regulamentam essa utilização de poços e eles dão essa outorga de uso da água, né? Outorga de direito de uso. Eu já falei até em outros vídeos sobre essa outorga, mas por que então você tem que pedir a permissão do órgão para furar um poço na sua casa se não passa a rede de abastecimento de água? Porque essa água ali embaixo, seu terreno, pode estar contaminado. Então, se você morar num local que tem grandes chances, que tem suspeitas ou que já foi comprovado que está contaminado, que o solo ali está contaminado, provavelmente o órgão ambiental não vai permitir que você abra esse poço e daí você vai ter que encontrar outras medidas. Mas por isso que é importante seguir a lei. Então, não beba água de qualquer lugar que você achar por aí, só porque ela está transparente, está bonita, porque ela pode estar contaminada, sim. Então, a principal diferença entre a água poluída e a água contaminada é que a água poluída, ela pode ser, sim, tipo, toda a água que está contaminada, ela está poluída, mas nem toda a água que está poluída, ela está contaminada. Porque essa água poluída, que, por exemplo, tem uma cor diferente, pode não ser prejudicial para a nossa saúde e simplesmente ter uma cor diferente. E ela está poluída porque mudou uma característica física da água. Já uma água contaminada, a gente precisa de testes, não dá para ver a olho nu. Então a gente precisa fazer análise em laboratório para comprovar se tem alguma substância que faça mal para a saúde humana, que seja tóxica ou cancerígena. Então, acho que a explicação principal é essa. E daí a gente tem, é importante falar que a gente tem dois principais tipos de poços, né? Que a gente tem falado de poços e que tem pessoas que ainda têm poços nas suas casas. Existem os poços que a gente chama rasos, cacimba, poços amazonas. Dependendo da região, eles falam de uma forma. Mas basicamente esses poços eles vão até 20 metros e eles permitem que o abastecimento dessa água superficial, então desse aquífero livre, é o primeiro aquífero que a gente tem ali. E esses poços, por exemplo, não são recomendados, principalmente em centros urbanos, porque existe muitas chances absurdas desse poço estar contaminado. Porque afinal, quando eles jogam ali alguma substância química, alguma substância tóxica para a nossa saúde, ela vai percolando no solo e chega até essa primeira água. E aí existem os poços profundos que são os mais recomendados. Esses poços, eles já são uma construção geológica, você precisa da assinatura de um geólogo, precisa de, né, você não simplesmente pode abrir ali e fazer, é uma construção maior e eles podem chegar a profundidades de até 2.000 metros. E esses são os mais recomendados, porque eles vão alcançar regiões mais profundas do solo, onde aqueles contaminantes já têm mais dificuldade de chegar. Então, a chance daquelas águas lá no fundo estarem contaminadas são muito pequenas.
E aí, assim, é mais caro construir esse poço, mas você também tem uma garantia maior, né, de saúde. E além disso, pessoas que têm poços nas suas casas têm que fazer a análise dessa água. É importante fazer, porque de repente pode estar tendo, sei lá, há 6 meses atrás não tinha alteração nenhuma, era uma água boa e hoje tem. Hoje, de repente, meu vizinho fez alguma coisa ali no terreno dele que contaminou o solo, acabou contaminando a água e agora essa contaminação chegou na minha água. Então é importante a gente também sempre estar fazendo essas análises para garantir que a gente está tomando uma água potável. Bom, para finalizar essa questão de água e para contextualizar um pouco mais essa coisa da água poluída, água contaminada, recentemente saiu uma notícia, bota aí na tela, editora, saiu uma notícia que os canais de Veneza, eles, com a pandemia e com o isolamento das pessoas, essas águas estavam cristalinas. E aí, a impressão, para quem não entende do assunto, é de que, nossa, agora a água tá limpa porque ninguém tá usando mais. E na verdade é um engano, porque aqueles canais de Veneza, eles são contaminados mesmo por metais pesados, até porque muito dos esgotos de Veneza, eles são depositados nesses canais. Então, a água está inteira contaminada. O que acontece é que a gente não tem mais os movimentos, né, dos barcos andando ali. Então, muitos desses sedimentos e desses metais que são mais pesados que a água que ficam ali no fundo, quando eles estão depositados no fundo, né? E aí, quando tem esse movimento da água nesses canais, eles acabam subindo pelo movimento mesmo. Então, dá a impressão que a água ela tá suja. Daí não tem mais movimento, ele sedimenta. Mas essa água, ela pode estar menos poluída, mas ainda está contaminada. Então, o recado principal que eu queria dar nesse vídeo é: tome cuidado com a água que você está bebendo. Tome cuidado com a procedência dessa água, tá? E acho importantíssimo a gente falar desse assunto até nessa questão essa questão do canal de Veneza, né, dos canais de Veneza, é bem legal porque existem algumas situações aqui também. Ah, porque tal coisa está menos poluída, não significa que ela não esteja contaminada. Então toma cuidado, eu realmente espero que esse conteúdo tenha gerado algum valor para você e a gente se vê logo menos. Tchau, tchau!